Muito bem, então o meu nome é Pedro Castro, sou membro suplente da direção da Íris, também filho do Paulo Castro, alguns de vocês já me conhecem, alguns de vocês eu também já conheço, e hoje eu queria apresentar o Epicuro e a natureza, e queria apresentar o Epicuro como uma nova narrativa ambiental. Isto, uma ideia que originou de um livro que eu vou apontar mais tarde. Então, primeiramente, quem era Epicuro? Epicuro de Samos. Samos é uma ilha perto da Turquia, mas pensa-se que ele talvez tenha nascido em Atenas durante a guerra entre Atenas e Esparta e tenha fugido como refugiado para esta ilha. Lá ele passou a sua infância, a sua adolescência e ele vai voltar depois para Atenas para ensinar o epicurismo. Ele viveu entre o século IV e século III antes de Cristo. Foi um atomista e bastante avançado no nível da física para a sua altura, acreditando que o átomo era o elemento que criava toda a matéria do universo, ou seja, o universo estava todo cheio de átomos e que, para além dos átomos, havia apenas o espaço vazio por onde estes circulavam. Atualmente, de facto, confirma-se que os átomos circulam neste espaço de formas aleatórias, tal como Epicuro previa. Ele também era agnóstico, ele vai fazer grandes questionamentos sobre os deuses gregos, não acredita que eles tenham grande influência e por isso acredita principalmente que nós temos o livre-arbítrio de fazer as mudanças, que devemos ser autárquicos sobre nós próprios e fazer as nossas próprias transformações. Obviamente, não é? Ele vai ser epicurista e a gente vai descobrir hoje o que é que significa ser epicurista. Muitas pessoas, não sei se podem reconhecer algumas, o consideravam como uma pessoa muito boa, uma pessoa muito simpática, alguém à frente do seu tempo, alguém quase como um herói, da Grécia Antiga. Temos Nietzsche. Nietzsche, vai aproveitar-se de algumas ideias epicuristas, vai fazer grandes elogios ao epicurismo e, ao mesmo tempo, ele critica o epicurismo, mas de uma maneira muito suave, porque algumas pessoas referem que ele não entendeu bem, não interpretou bem algumas situações. Outra pessoa é Karl Marx, ou seja, é impossível ser comunista sem ser epicurista, porque o epicurismo foi a base do Karl Marx. Ele fez uma tese de mestrado sobre o Epicuro, chamando-o de melhor filósofo grego. E finalmente temos Lucrécio, dos três selecionados, porém há bastantes filósofos. Temos Lucrécio, que foi um fundamental um epicurista fundamental, ou seja, ele apenas baseou-se em Epicuro e ele escreveu o De Rerum Natura, ou seja, tudo o que era sobre a natureza, isto no primeiro século depois de Cristo, se não me engano. Toda uma descodificação da natureza que até hoje, grande parte se verifica. E ele diz que devemos encarnar Epicuro, que devemos imaginar como se estivéssemos a ser Epicuro. No entanto, mesmo com estes elogios de vários filósofos, há muitos outros filósofos que têm grandes críticas ao epicurismo. Não à ideia em si, mas aos epicuristas, chamando-os de hereges, chamando-os de bêbados, de parasitas, de ateus. Dante, como o criador dos níveis do inferno, se não me engano, colocou os epicuristas como pertencentes ao sexto nível do inferno. Os estoicistas, como Cícero, Seneca, chamam os epicuristas de covardes. Platão e Aristóteles odiavam Epicuro. Aliás, Platão expulsou Epicuro da ágora de discussão filosófica. Quem também odiava o epicurismo era o governo de Roma, da Roma Antiga, e a Igreja Católica. E é um grande ódio para alguém que é visto por outros como muito simpático. Mas antes a gente vai descobrir porquê que houve assim uma grande revolta contra o epicurismo. E vamos começar pela física epicurista. Muito antes de Lavoisier, já Epicuro dizia que toda a matéria é incriável e indestrutível, tudo se transforma. Ou seja, já não era um pensamento novo para muitos epicuristas e para outras escolas filosóficas. A matéria também, na ideia epicurista, não era uma criação divina. Então, porquê? Epicuro sempre viu, ele criou um paradoxo epicurista, mas a gente não vai abordar muito, mas o que ele via era,
se Deus ou os deuses são perfeitos, acima de tudo eles são felizes, porque ser perfeito é ser feliz. E se eles eram felizes, não haveria uma necessidade alguma de criar o universo. Ou seja, não existe porque é que eles querem, ou porque é que Deus quis, ou porque é que os deuses quiseram criar o universo, e não existe a ideia de ver o sofrimento dos humanos. Não é preciso. Um Deus é perfeito, ele sabe, é feliz e tem todo o poder de eliminar o sofrimento e ainda assim as coisas continuam. Portanto, Epicuro diz se calhar os deuses são desinteressados. Ou, se são interessados, se têm necessidade de seguir os humanos, se têm necessidade de adoração dos deuses gregos, não é? Eles também não são perfeitos. Ou seja, se têm necessidades, se dependem, não são perfeitos. E por isso são também eles parte da matéria. Ou seja, eles são afetados pela matéria do universo. Então, conclui-se assim que a matéria não é uma criação divina, e que, portanto, todo o ser vivo é natural e físico, tanto no corpo como na alma. Contrariamente a Platão, a alma não é um aspecto metafísico para Epicuro. Quando o corpo morre, a alma também. E disto surge a natureza de acordo com Epicuro. Na natureza, todo ser vivo luta pela sobrevivência. A gente tem fome, temos sede, precisamos de conforto, precisamos de um sítio seguro para dormir, precisamos de muitas coisas. E uma coisa que a natureza criou também para sobrevivermos melhor, ou uma coisa que no caso de nós desenvolvemos, foi a sensação de sofrimento. Ou seja, quando temos fome, a gente está em sofrimento. Quando a gente precisa de dormir, a gente está em sofrimento. E na natureza todos nós sofremos e todos pretendemos fugir ao sofrimento. Seja um cogumelo, seja uma planta, seja uma pessoa, um animal. Assim, quando não sofremos, sentimos-nos tranquilos. Quando uma árvore não precisa mais de sol, ela eventualmente começa a guardar recursos. Desde que ela seja a primeira a crescer, lá em cima ela já está feliz, tranquila. O mesmo para outros animais. E assim, o objetivo final de todo o ser vivo é este prazer, esta tranquilidade. E uma observação minha, pelo menos não foi Epicuro que disse, é que há bastante tempo o ser humano tem a capacidade de se sentir constantemente tranquilo. Ou seja, no mundo atual, nós podemos estar constantemente sem necessidades. Mas como? Então, primeiro é preciso entender as necessidades de acordo com o Epicuro. Há as necessidades naturais necessárias, como comer, dormir, ter um abrigo, algum sítio para dormir. Nós, mamíferos, precisamos das mães, nós, humanos, precisamos de amigos, também de uma comunidade. Temos também as necessidades naturais não necessárias, como namorar, ter filhos, ter uma comida deliciosa, talvez uma casa maiorzinha, alguma coisa que faz sentido o nosso corpo ter, mas que nós não morremos, nem o nosso corpo adoece, se não tivermos essa necessidade cumprida. A partir desta necessidade natural não necessária, é que surge algum sofrimento artificial. Ou seja, já dizia na música E Depois do Adeus, dizia lá no refrão, como amar é ganhar e perder. Ou seja, há sempre uma perda de alguma coisa, sempre um sofrimento associado na satisfação desta necessidade. E depois temos as necessidades artificiais, como ser rico, ser famoso, ser poderoso. São necessidades infinitas, normalmente impostas por outros membros da sociedade que também procuram ser famosos, ser ricos, ser poderosos. Por exemplo, normalmente são aqueles que têm maior sucesso que começam a vender livros e podcasts e cursos de como ser rico, de como ser famoso e por aí. Portanto, por acaso não sei, queria saber se sabem qual é o lema da nova empresa que se chama Temo, se sabem o slogan. E podem sentir livres para responder, para ligar o microfone para responder.
Alguém? Pronto, eu digo então que o lema do Temu, uma loja chinesa, de vendas super baratas e de má qualidade, é comprar como um bilionário, sentir-se como um bilionário, se não me engano. E é esta necessidade artificial, não é? Eles criaram a ilusão de que temos que nos sentir bilionários para vender, para conseguirem vender os seus produtos. Epicuro diz: quanto menos necessidades, mais tranquilidade. Quanto menos precisamos, mais felizes somos. Quanto menos tentarmos ser ricos, quanto menos tentarmos ser famosos, quando menos necessitarmos de grandes paixões, mais tranquilos somos. Quanto menos queremos, melhor é a nossa vida. Seguindo, agora tendo em conta estas necessidades, este prazer ou felicidade e este sofrimento, surge assim a ética epicurista. E ela é muito diferente da ética da nossa sociedade, e da ética católica. Por exemplo, valores morais como honra, lealdade, honestidade, a vida são invenções, são conceitos imaginados que existem quando são rentáveis para alguém. Ou seja, não é que estes valores sejam maus, mas normalmente são exigidos quando serve a alguém. Por exemplo, a sustentabilidade é um valor que para nós é muito importante enquanto ambientalistas, na Iris e como seres humanos normais, mas assim que deixa de ser rentável para grandes instituições, a sustentabilidade deixa de existir. E como exemplo, eu uso a União Europeia, que há poucos dias, na semana passada, se não me engano, cancelou ou adiou uma medida que protegia as florestas de todo o mundo, ou seja, que compras de florestas vulneráveis à desflorestação não poderiam ser feitas na Europa. E como não era rentável, acabou por ser cancelado ou adiado. A mesma coisa para os pesticidas. Havia os pesticidas que iam ser deixados de ser utilizados pelos agricultores, ou que ia ser proibido pela União Europeia, e os agricultores, sendo que não iam ter um negócio rentável, sendo que a União Europeia ia ser afetada por isso também, decidiu-se adiar a proibição do uso de pesticidas. E, enquanto isso, a gente come mais químicos quando existem melhores alternativas. Voltando à ética epicurista. Então, como é que é a ética epicurista? Baseia-se fundamentalmente no bem-estar e no sofrimento. Todo o sofrimento que a gente causa é mau, todo o bem-estar que a gente causa é bom. Mesmo que a gente cause algum sofrimento, se o bem-estar no final for superior a esse sofrimento, é uma coisa boa. Se nós tivermos um bem-estar para nós que é obviamente bom, mas o sofrimento que a gente causa aos outros é mau, então nós temos uma má ação. Temos uma ação que não é correta. Por exemplo, alguém que quer ser rico, obviamente ganha uma felicidade a partir dessa riqueza, se bem que não muito grande, de acordo com o Epicuro, e causa um sofrimento aos trabalhadores que explora, causa um sofrimento ao ambiente por querer uma casa maior, uma piscina, um iate, e por isso a sua ação não é correta. Todo o sofrimento que causamos, sem que haja um bem-estar superior, é errado. Outra nota: para ser moral, é necessário ser-se feliz. E para ser-se feliz, é necessário ser-se moral. E que isto guie também algumas ações que a Iris faça com as comunidades, com aqueles que quer atrair para a Iris. Ou seja, uma pessoa que não é feliz, uma pessoa que sofre, primeiro quer terminar esse sofrimento, muitas vezes não importando os meios. E é impossível, assim, exigir que haja uma ação moral para essa pessoa sem que essa pessoa não se sinta feliz. Num livro de George Orwell, de 1984, o nosso personagem principal, enquanto criança e pertencente a uma família com a mãe e a filha, ele recusa-se a dar comida à mãe e à filha porque ele próprio tem fome. E é isso que acontece no mundo real. Quando alguém sofre, essa pessoa vai tentar a sua felicidade por qualquer meio. Só depois de sermos felizes é que podemos ser morais. E quando somos felizes, se formos incorretos, vamos acabar por nos sentir perturbados pela culpa,
pela vergonha, pela outras necessidades superiores, pelo sofrimento que causamos aos outros. Portanto, para sermos felizes, precisamos também ser morais. Uh, Portanto, na luta pela natureza, primeiro é ajudar os nossos companheiros, as nossas comunidades, e só depois pedir a sua ajuda para o ambiente. Qual a utilidade do epicurismo na luta pelo ambiente? O objetivo é debater, o objetivo é pensar, é estudar a parte epicurista, principalmente a ética, do balanço do bem-estar e do sofrimento, e transformar narrativas. Ou seja, não queremos mais uma luta pelo ambiente, uma narrativa que seja apenas muitas árvores foram destruídas, o Polo Norte e o Polo Sul estão cada vez a derreter. Eu no outro dia fui ao Isqueté e numa das frases mais verdes, eles diziam que as cidades verdes eram idadistas, ou seja, tinham prejudício ou preconceito, peço desculpa, contra as pessoas mais velhas. E no fim, as cidades atuais já têm um preconceito contra as pessoas mais velhas. E o que esta narrativa causa é um sofrimento depressivo. A gente sempre que fala em ambiente, falamos em coisas más e não se fala em vitórias. Mesmo dentro da Iris, mesmo de algumas pessoas que estão aqui, vocês tiveram vitórias e essas coisas devem ser partilhadas. Deve-se partilhar a experiência humana, pessoal que vocês tiveram enquanto ativistas pelo clima e partilhar isso com mais novos, com outros colegas, com outras pessoas. É preciso transformar narrativas de que viver na natureza é viver feliz. O segundo objetivo é deslegitimizar ou deslegitimar, palavra difícil, as ações de empresas e governos. Não interessa se uma empresa tem um espaço verde, não interessa se um governo luta pelo ambiente em leis e depois não faz nada. O que interessa é se trouxe o bem-estar ambiental ou se trouxe o sofrimento anti-ambiente. Ou seja, é uma empresa que tem um espaço verde, não deve ser honrada só porque tem um espaço verde. Ela tem que contribuir ativamente para diminuir as suas emissões e criar uma proteção ambiental superior aos danos que ela causa. Senão, não interessa. Outra narrativa é das pessoas mais novas, os ativistas mais novos. Quando se fala que são maus ativistas porque destruíram aquilo ou aquilo, por acaso dá um sofrimento quando destroem o Stonehenge, quando algum quadro é colocado em risco, quando somos parados no trânsito por causa dos ativistas. Mas a questão é que, de certa maneira, o sofrimento que causa de destruir um quadro, que não é destruído porque tem proteção, o sofrimento de estarmos presos no trânsito não é tão grande quanto ao bem-estar que eles pretendem criar para os ecossistemas, para os animais, para as florestas, para as árvores. Ou seja, no fim, uma coisa compensa a outra. As suas ações são corretas nesse sentido. No entanto, se conseguissem ações sem essa destruição, claramente que seriam mais corretas, não é? A terceira objetivo é abrir caminho ao reducionismo. Nós não precisamos de grande parte das coisas que a gente tem. A gente pode fazer grande redução nos nossos desejos, nas nossas paixões, para termos algo melhor. Ou seja, no fim, não precisamos do melhor carro, precisamos apenas de um carro para ir de um ponto A a um ponto B. E ainda assim, com um pouco de paciência, conseguimos fazê-lo de comboio. Ou muitas vezes até a pé. Portanto, diminuir o consumo é um ato epicurista. Também guiar e manter projetos nas comunidades. As comunidades têm grandes necessidades, que por vezes são ignoradas, e por isso faz sentido a gente comunicar com as comunidades, primeiro para ajudá-las e só depois para elas nos ajudarem. Devemos promover a união entre pessoas. Há uma grande preconceito entre gerações mais velhas e gerações mais novas de ativistas ambientais, que é bilateral, ou seja, os mais novos pensam que os mais velhos são muito resistentes à mudança e os mais novos pensam e os mais velhos pensam que os meus novos são muito sonhadores e agressivos. E o que a gente quer é unir estas pessoas.
é trazer gente mais nova para a Íris, é trazer gente mais nova para a batalha ambiental, é melhorar a conexão. E o epicurismo, ele não olha se alguém é bem vestido, se alguém é mal vestido, só olha para o bem-estar que essa pessoa traz, para o sofrimento que essa pessoa traz. Se essa pessoa traz sofrimento, a gente afasta. Se essa pessoa traz bem-estar, a gente aproxima. E não há um julgamento prévio. Ou seja, não é como uma pessoa está vestida que devemos notar se esta pessoa é má ou boa. Não existe isso no epicurismo. Também queremos aproximar as pessoas à natureza. A natureza é uma grande fonte de felicidade e as pessoas não sabem isso. Por exemplo, um rico ou um pobre, sentados à sombra de uma azinheira, vão ter exatamente o mesmo prazer. E é isso que a gente quer mostrar. É que não interessa sermos grandes acumuladores de dinheiro, grandes acumuladores de riquezas. A gente sente prazer da mesma forma na natureza. Portanto, a conclusão do epicurismo é que ele é inerentemente natural, indiscriminatório e antissistema, e oferece às pessoas uma maneira mais correta de se viver e de ser feliz. É este antissistema que a Igreja Católica, que o governo romano, de Roma Antiga, não gostam. É que os epicuristas queriam viver fora das cidades, com os amigos, e eles não ligavam às políticas da cidade, eles afastavam-se da cidade por causa disso, porque a política torna-se corrupta e, no fim, viver no campo sabe muito melhor. E também há um monte de sacrifícios que a sociedade pede de nós e os epicuristas não dão legitimidade. Portanto, daí a opressão. Mas, no entanto, devido à opressão, as aplicações e metodologias do epicurismo ainda estão por ser descobertas. Que tipo de narrativas podemos fazer? Tanto no ambiente, como em meios dentro das empresas, como na vida pessoal está bem descrito, por acaso. Mas há muitas outras áreas na economia, no sistema académico. O que é que podemos tornar mais epicuristas? Não é? O que é que podemos aumentar o bem-estar e diminuir o sofrimento? E, no entanto, já Epicuro deixou muito para nós e outros epicuristas. Portanto, eu desafio-vos a serem epicuristas e a lerem mais sobre Epicuro. Deixo aqui uma frase engraçada de uma parte da opressão que os epicuristas tiveram, onde diz: as pessoas de outras escolas viram-se para o epicurismo, mas nenhum epicurista se converte para outras escolas, o que é por sinal muito bom, não é? Mas o filósofo Arcesilaus, que era cristão, responde: porque um homem pode vir a ser um eunuco, mas um eunuco não pode vir a ser um homem. Ou seja, eles não criticam, não oferecem um argumento. Grande parte dos ataques ao epicurismo são coisas pessoais, são coisas críticas mais baixas. E com isto eu termino com as sugestões de leitura. A primeira, Reclaiming Epicurus, é mais ligada ao ambiente, se bem que o autor também fala de outras coisas. As sentenças de Epicuro são pequenas frases e explicações de Epicuro. Tem 70 ou 80 frases e diretivas em 80 páginas, portanto, quase que uma diretiva por página. E no fim, a carta amanheceu sobre a felicidade. Também aspecto mais ligado à vida pessoal. Como é que podemos ser mais felizes? E, no fim, outras comunidades que queiram experimentar de epicuristas na internet. E obrigado. Ah, e se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma curiosidade, se quiserem saber como é que Epicuro responde a isto ou aquilo, eu posso responder. Se quiserem dar alguma conclusão, também são muito bem aceitos. Obrigado, Pedro, foi muito interessante. A gente ouve falar de Epicuro desde que nasce, mais ou menos, e sabe pouco sobre Epicuro na prática, não é? Apenas associa ao prazer e, enfim, normalmente até a um prazer luxuoso, que contraria um pouco o que o Pedro esteve
a falar, não é? Que não tem verdadeiramente a ver com Epicuro. Por isso é com muito interesse que vou ler essas referências que deixou e aprender um pouco mais. De facto, de facto. Até na definição do dicionário, Epicuro era associado com grande bebida e grande comida e prazeres sensuais. E o que Epicuro mais fala é sobre a moderação desses prazeres. Hum. Ou seja, uma festa, uma grande festa de comida, traz a mesma felicidade que um bom queijo. E ele vivia apenas de queijo, um bom pão e um vinho barato, segundo Epicuro, no seu jardim. E agradeço também a contribuição. Obrigado. É, na verdade, se pensarmos um pouco até, por exemplo, uma revista famosa de charutos chama-se Epicure, né? Porque de facto as pessoas associam esses prazeres luxuosos e excessivos, se calhar, ao epicurismo É e verdade, é verdade. vão saber um pouco mais. Obrigado, Pedro. Obrigado, obrigado. E mais alguém quer deixar uma contribuição também? Aliás, também uma coisa que eu gostaria de ouvir era, de forma rápida, se alguém quiser partilhar, uma memória feliz vossa. Como é que foi? Quem é que esteve presente? E como é que vocês se sentiram? Algo rápido, se quiserem partilhar. Então, eh, pois é, tinha aqui o texto, por acaso não reparei, de facto. Uh, vou concluir então a entrevista, a entrevista, a gravação. Foi algo bastante interessante para mim partilhar com vocês. Eu agradecia se mais para frente tiverem algum interesse, quiserem discutir alguma narrativa, alguma coisa. Uh, Peço que sintam-se à vontade também para me pedirem. E no fim, quero agradecer a vossa presença aqui e um bom EICAS, uma boa festa de celebração da transformação que se avizinha e que possamos todos ser melhores ambientalistas, ser mais atraentes às pessoas comuns